Ai, doutora, não tem jeito não, não aguento mais ver ele sofrer tanto, ele se coça muito. Eu já fiz de tudo, nada resolveu. Ele melhora, depois volta a coçar. Se você já falou isso, saiba que tem jeito sim. A dermatite atópica tem tratamento e tem controle duradouro por muito tempo sim. Se até hoje o seu cão e você sofrem, é porque não foi feito o diagnóstico preciso, correto, nem o tratamento adequado específico para o caso dele. E a minha missão aqui é mostrar para você duas coisas. Primeiro, que não existe um remédio milagroso que vai salvar o seu cão para sempre. E o porquê que não existe essa poção mágica, né, que muitos vendem aí pela internet. Acontece que eu vou ensinar a você esse passo a passo no método A Chave da Alergia Canina. E como será a sua vida com seu cão livre da coceira? Você vai viver em paz com a alergia, livre do sofrimento de ver o sofrimento do seu cãozinho agoniado de tanto se coçar, paz para dormir a noite inteira, 1 milhão de amigos sem constrangimento por um eventual mau cheiro, sensação gostosa de abraçar o seu cãozinho, a convivência sem estresse, nem restrições, igual a paz de cães não alérgicos para poder levá-los à praia. E o que mais? Redução de gastos com veterinários para viajar e levar uma vida mais confortável, né? Ou até mesmo para poder pagar com tranquilidade as despesas necessárias para a sua família. A tranquilidade para viajar para locais que não aceitam pets e poder deixá-los com a sua sogra, por exemplo, sem ela se desesperar com coça-coça, que não vai deixar ela dormir, e assim salvar o seu casamento, não é mesmo? Enfim, viver em paz, assim como essas mães de pets que você vai conhecer agora e que deram seus depoimentos. Primeiro, vamos ouvir a Francine e conhecer o Luke. O Luke é um fofo vira-lata. Quando chegou a mim, estava tomando simplesmente 8 tipos de antibiótico, muitas lesões com pus, feridas infeccionadas, a barriga toda tomada de pústulas e as caspas que deixou minha mesa, que é preta, toda branca. Há 8 meses que sua tutora peregrinava de veterinário em veterinário e não tinha mais esperanças de qualquer melhora. Poucos dias após o tratamento, as feridas sanaram, as lesões, o mau cheiro, a caspa sumiram. Agora, vigilância e manutenção constantes para manter a dermatite controlada. Vamos ver o Luke e ouvir a sua tutora Francine. Eu tô muito feliz também, eu tenho super que te agradecer, claro, que tá na expectativa de que, ai Deus, não apareça nada novo, né, porque já foram muitas tentativas, mas de todas as milhões de tentativas que eu venho fazendo há 8 meses, essa é a primeira vez que eu de fato vejo um resultado, assim, sabe? Nossa, já achei que eu tive um avanço que eu nesse tempo todo não tive. Ele melhorou bastante a coceira, uma vez ou outra, que ele coça a orelha aqui atrás, assim, mas muito de vez em quando, muito de vez em quando. Então, sim, eu já, tipo, em poucos dias eu já tive esse resultado, que pra mim já tá muito maravilhoso. Eu tenho umas festinhas perdidas pelo corpo, sabe? Não como tava, você lembra como é que ficou a tua mesa, né? E não estou vendo feridas novas, não vejo. Agora vamos conhecer o Negão e ouvir o depoimento da sua mãe Marisol. Negão, um lindo vira-lata, também tem dermatite atópica. Ouça o que sua tutora Marisol relata. Depois de passar por 4 veterinários, um deles dermatologista, e gastar muito dinheiro com remédios para o meu pet sem êxito, encontrei a doutora Caroline no Instagram e, sem esperança, marquei uma consulta. Finalmente tive o diagnóstico correto, na primeira semana já vi resultado, meu pet livre daquela dermatite atópica que parecia não ter cura. Vamos ouvir agora a tutora da Molly. Estou passando por aqui para deixar registrado a experiência que eu vivi nesses últimos 3 meses com a nossa cachorrinha, né? Nós temos uma cachorrinha, Chips, há já 13 anos, e ela vinha ao longo de mais ou menos 6 anos, aí, 6 ou 7 anos, que eu venho lutando com problemas de pele, alergia, lambeção de patas, um gasto excessivo de shampoos e tal, medicamentos, sem efeito praticamente nenhum, né? E mais médicos, né, dermatologistas e tal, mas com resultados bem pequenos. Até que eu conheci a doutora Carol, né, que teve um olhar clínico, né, muito apurado, né, teve um diagnóstico bastante preciso. A Molly está alcançando excelentes resultados. Hoje é uma cachorra que está mais esperta, tem um olhar, né, muito mais atento para a gente, ela está vivendo a vida dela com muito mais qualidade, porque ela saiu daquela aflição, né, que ela vivia ao longo desse tempo todo, com as patas e otites e pele, cheiro, enfim, né, não só ela, como nós também, que somos os donos, né, a gente sofre junto com nossos pets, né. Então, essa experiência que eu vivenciei agora, eu acho que vale a pena a gente deixar aqui registrado, para que a gente possa também compartilhar, né, coisas boas, bons resultados, né, e também, assim, a alegria, né, de ver nossos pets bem. Vamos conhecer o Argus, um maravilhoso Golden que tem uma dermatite atópica em grau elevado, com crises de otite e infecções secundárias recorrentes. Argus necessita de uma atenção redobrada da sua tutora e uma manutenção rígida para manter a sua dermatite controlada. Vamos ouvir o depoimento da tutora Arinete. Meu nome é Arinete, eu sou tutora de um Golden Retriever de 5 anos chamado Argus. O Argus sempre apresentou problemas dermatológicos, ele é muito alérgico e por conta disso, ele, de vez em quando ele tem que fazer tratamento para cuidar da pele. A última
situação dele agora foi um fungo que foi causado por ele estar sempre molhado por conta de água de piscina. E ele está fazendo o tratamento já há uns 2 meses. Depois disso, ele tem melhorado bem e o pelo dele voltou a nascer e não está caindo mais. Amora. Eu sou a Amora, uma maltezinha, já tinha passado por vários veterinários e tomado anti-inflamatórios e antibióticos que resolviam provisoriamente, sem remédios que faziam mal à minha saúde. Em uma semana, a minha dermatite sumiu. Eu estou em manutenção e continuo perfeita, sem feridinhas. A Sueli, do Brigadeiro. Sim, está na fase 4 da imunoterapia e nunca mais teve crise de alergia. Grata pelo tratamento certeiro. Doutora Caroline cuida do Cocosca desde que ele era filhote. Sempre descobriu o tratamento adequado para todos os problemas dele, de coluna, gastrite, dermatite atópica. Para quem é? É para você, tutor de cão, de qualquer raça, porte ou idade, que se coça excessivamente. Para você que já consultou vários veterinários e não conseguiu ainda o controle efetivo da coceira do seu cão. Para você que não acredita em remédio milagroso, porque sabe que a dermatite atópica não tem cura, mas acredita que existe um caminho que traga paz para você e seu pet. Deixa de ser boba, não é de verdade, Carol. Foi isso que eu ouvi aos 3 anos de uma amiguinha da creche Acalanto, lá em Botafogo, no Rio de Janeiro. Enquanto as demais crianças brincavam com ter um amigo imaginário, eu tinha um cãozinho imaginário. E assim foi a minha infância, um amor incondicional aos pets. Eu me tornei uma veterinária de coração e sempre mantive um sonho, apesar de ser muito distante da minha realidade. Ter uma clínica onde eu pudesse trilhar o meu caminho e seguir minhas próprias regras de conduta, colocando a ética e o bem-estar do meu paciente sempre à frente de qualquer outra coisa. Durante a faculdade, tive uma experiência fascinante, porque eu estagiei como veterinária dermatologista, que era referência aqui no Brasil e fora também, professora universitária. Fui me apaixonando pela área. Quando decidi me aprofundar na área de dermatologia, eu percebi que tudo que estava sendo ensinado na teoria eu já tinha vivido na prática com ela. E o que deu, assim, uma base muito sólida para resolver as doenças de pele. Inicialmente, deixei o sonho da clínica numa gavetinha e fui trabalhar por conta própria, em domicílio, do Leme Pontal, com clínica geral, além de dermatologia, acupuntura, homeopatia, especialidades às quais eu me dediquei com afinco. Enfim, passei por alguns perrengues, mas não desisti, corri atrás do meu sonho. E hoje tenho uma clínica, onde sigo minhas próprias regras, não me submeto nem pratico qualquer conduta que transgrida os meus valores. Agora, como prometi, vamos à aula gratuita, onde você vai aprender, primeiro, a entender por que a dermatite atópica não pode ser curada com um remédio milagroso. Segundo, a identificar os principais erros do tutor de cão alérgico. Terceiro, a diferenciar a dermatite atópica das outras dermatites. Ok, vamos começar? Agora vocês vão entender o porquê que os remédios milagrosos que prometem a cura não resolvem o problema da dermatite atópica e só fazem você gastar muito dinheiro e se sentir enganada. Vou fazer uma comparação simples aqui, entre o cão e uma piscina em sua casa de máquinas que filtra a água dessa piscina. O cão que tem dermatite atópica ele tem 3 defeitos genéticos. O primeiro defeito dele é a pele, que a gente dá o nome de barreira cutânea mecânica, que vocês sabem, né, que a pele, nossa pele, a pele do cão, tem várias funções. Uma função muito importante é proteger o nosso organismo, os nossos órgãos internos, e forma essa barreira, né? Por isso que tem esse nome de barreira cutânea, que impede que os nossos inimigos entrem e prejudiquem os nossos órgãos, tá? Então o cão alérgico nasceu com defeito na sua pele, e por isso que a pele dele não protege tão bem quanto a pele de um cão que não é alérgico. O segundo defeito genético desse cãozinho com alergia está na sua imunidade, no seu sistema imunológico, que se chama barreira cutânea imunológica. O nosso sistema imunológico é a nossa imunidade. Ele protege dos inimigos que querem nos atacar, né? E aí o que acontece? É como se fosse um exército com soldadinhos que ficam dentro do nosso corpo para defender dos nossos inimigos, né? Então o cão alérgico ele nasceu com um defeito no sistema imunológico. Esses soldadinhos da pele, eles não estão bem treinados. Ele é um exército muito assustado, que ele reage mais do que deveria reagir. E o terceiro defeito genético é a barreira cutânea microbiológica. Que o que isso significa? O nosso corpo, a pele, na boca, no intestino, tanto a nossa pele quanto do cão, tem várias bactérias boas e ruins, em uma quantidade que se equilibram. No cão alérgico, existe um defeito nesse equilíbrio dessas bactérias, causando uma disbiose, que é esse desequilíbrio. Mas afinal, que defeitos genéticos são esses? E o que acontece com o meu cão por causa desses defeitos? Quais são os efeitos desses defeitos? Eu vou explicar para você de uma maneira bem simples. Vamos fazer de conta que seu cão é uma piscina, como eu falei, com a maquinazinha ali de filtrar a água. Aqui embaixo tem o deck, que é uma casa de máquinas para filtrar a água da piscina e deixá-la bem limpinha, tá? Então eu estou mostrando aqui o interior dessa máquina, que é o sistema imunológico. E essa casa de máquinas tem um teto, que é uma tampa.
e tem as paredes para proteger o motor. Vamos imaginar que a sua piscina tem uma casa de máquina cheia de defeitos, com 3 defeitos de construção. Defeitos que nasceram com ela, quando o pedreiro construiu a máquina, enfim. São defeitos que não podem resolver completamente. Você não pode curar definitivamente esses defeitos, a não ser que você se desfaça da máquina toda e peça para ele fazer uma nova máquina. E não é isso que você quer, né? Que você quer continuar com essa máquina e tentar diminuir os seus efeitos. Dar uma recauchutada nela, né? Para que ela funcione direitinho, sem grandes problemas, não é assim? Então, ok, vamos mostrar os defeitos dessa máquina. Primeiro, as paredes que protegem essa máquina são formadas por tijolinhos. Mas esses tijolinhos têm um problema, porque não tem tanto cimento quanto deveria ter. Então, com isso, os tijolos não ficam tão grudadinhos, tão fechadinhos. Tem menos cimento, falta cimento entre os tijolos. Então, a parede que envolve a máquina da piscina tem frestas abertas, tem furinhos, entendeu? E através desses furinhos da parede vai entrar lama, terra, bichinhos, que vão prejudicar o funcionamento dessa máquina, não é isso? Agora vamos fazer uma analogia e uma comparação entre o cão e essa máquina. Então, a pele externa, que se chama de epiderme, é exatamente igual à parede dessa máquina. Ela tem menos cimento intercelular. Então, as células não ficam tão fechadas, essa parede não fica perfeita, né? Então, essas células, elas vão formar tipo tijolinhos que não ficam tão grudadas por conta falta desse cimento intercelular. Então, é uma pele mais aberta do que o normal. Ela acaba não sendo uma barreira tão eficaz. No seu cão alérgico falta esse cimento, então a pele fica com menos cimento intercelular. A pele fica com essas frestas abertas, esses furinhos. Então a pele do cão com dermatite atópica é uma pele mais porosa, que tem um monte de furinhos. A pele com os furinhos, o que vai acontecer? Vai entrar mais facilmente os inimigos, a poeira, o pólen da grama, o bolor, os ácaros. Exatamente igual a parede da nossa máquina defeituosa de filtrar a água da piscina, que tem essas brechas, frestas, por onde vão entrar os inimigos. Entendeu bem qual é o primeiro defeito genético do seu cão? Vamos então voltar para a nossa máquina imaginária. No segundo defeito dessa máquina seria o motor, que tem um probleminha, que ele esquenta demais, mais do que ele deveria esquentar. Voltando para o nosso cão e fazendo uma comparação dele para que vocês consigam entender melhor, né, com essa máquina, vocês vão perceber o quê? Esses soldadinhos que ficam no corpo do cão, eles reagem mais do que deveriam reagir. Então, o nosso organismo é essa máquina, o sistema imunológico do seu cão, né? Que é uma máquina funcionando, que fica bem escondidinho ali embaixo da pele, igual na casa de máquina que fica embaixo ali do deck. Então, ele reage de uma forma desproporcional aos alérgenos externos que entram por essas frestas da pele. Quando entram pela pele porosa do seu cão, aqueles inimigos, né, os ácaros, a poeira da obra, o sistema imunológico, que são os soldadinhos da defesa, eles ficam muito assustados. E eles são meio esquentadinhos, então eles reagem muito mais do que deveriam reagir. Eles começam a atirar com todas as armas para se livrar dos inimigos, dessa poeira, desse ácaro, só que de uma forma muito desproporcional. E isso não é nada bom. Exatamente igual ao motor da casa de máquinas que eu disse que esquentava demais, lembra? Porque acontece que ele começa a reagir muito mais do que deveria reagir, liberar substâncias que fazem aumentar a coceira, a vermelhidão da pele. Agora, o terceiro defeito da nossa máquina é o seguinte: vamos imaginar que dentro dessa máquina existissem alguns bichinhos, uns bonzinhos e uns ruins. Na máquina que o pedreiro fez, mas com defeitos de construção, ele vai ter mais bichinhos ruins do que bichinhos bons. E assim vai ter um desequilíbrio desses bichinhos ruins. Eles vão corroer as engrenagens, o cano, o motor, correto? Então assim, se você comparar o seu cão com a nossa máquina, a barreira microbiológica do seu cão alérgico tem uma tendência para criar mais bactérias na pele do que bactérias boas. Então ele tem mais tendência a formar ferida, lesões. E eu não estou falando de bactéria que vem de fora, não. É bactéria que vive normalmente na pele, que ocorre esse desequilíbrio e elas começam a ter um hipercrescimento. Estou falando das que existem também na boca, nos olhos. Sempre a gente tem bactéria boa e ruim. E no cão alérgico tem esse desequilíbrio, que a gente chama de disbiose. Então, e tem um hipercrescimento das bactérias, que chamamos de overgrowing, supercrescimento em inglês, podendo ter também um hipercrescimento da malacésia, ou a piodermite ou a malacesiose, que é o hipercrescimento da malacésia, que é uma levedura. São as infecções secundárias a esse coça-a-coça do seu cão. Entendeu bem quais são os defeitos genéticos do seu cãozinho? Agora você vai entender o que isso tudo causa no seu cão. Quais são os efeitos desses defeitos? Uma piscina tem água, que é a parte externa, é a parte que a gente vê que aparece, né? E tem a máquina para filtrar a água que fica embaixo do deck, fica escondido e não aparece, certo? Lembra do sistema imunológico do seu cão como se fosse a casa de máquinas defeituosa. E a parte escondida, né, que é a parte escondida que fica embaixo ali que não aparece, né?
O que você acha que vai acontecer com a água da piscina se a máquina que filtra a água não estiver funcionando bem, não estiver cumprindo sua missão? Vai acontecer o óbvio. A água, que é a parte externa, a parte que vemos, vai ficar suja, cheia de resíduos, de lama, contaminada pelos bichinhos ruins, né? Até aí tudo bem? Entendido? E com o seu cão, o que vai acontecer? Se a máquina interna não estiver funcionando bem, vai ter o hipercrescimento das bactérias ruins, a pele dele vai ficar suja, com feridas, lesões, manchas pretas, o pelo pode cair. Com o desespero desses soldadinhos, da imunidade dele, ele vai se coçar desesperadamente, porque eu falei que eles liberam substâncias que fazem aumentar a coceira. A vermelhidão da pele, a pele fica inflamada, tem muita substância ali, de uma forma desproporcional. E aí, doutor, o que eu faço? Então, é o que eu sempre falei, né? Não tem jeito. Desisto, cansei, vou continuar sofrendo, e ele também, pra sempre. Eu não aguento mais ele tanto se coçar, né? Não, mas foi o que eu falei no início, tem jeito sim. Primeiro você vai ter que limpar a água, de uma forma mais urgente e imediata. Como? Colocando cloro, usando uma peneira, um aspirador de piscina, e aí você vai deixar a água limpinha. Ou seja, transpondo a ideia do seu cão, é tirá-lo da crise, limpar, curar as infecções secundárias. Porque se as infecções secundárias estiverem ali, elas vão cada vez mais inflamar essa pele e estimular a coceira dele. Então o primeiro passo é isso. Depois que a água da piscina estiver limpinha, aí você vai se preocupar em consertar a máquina que filtra a água, para que não suje novamente. Não vai consertar definitivamente, porque, como eu te falei, são defeitos da construção. Não dá para substituir, né? É genético. Mas dá para diminuir os defeitos, colocar a máquina para funcionar bem e melhor. Transportando a mesma ideia para o cão, você vai se preocupar em consertar os defeitos genéticos dele, porque se não fizer isso, a coceira vai voltar logo, tá? Então você vai ter que modular esse sistema imunológico que é muito reativo. Na piscina, se você não fizer isso, não consertar um pouco essa máquina, não fizer a manutenção logo, a água vai ficar suja novamente, e cada vez pior. Você vai ficar enxugando o gelo. E se você consertar, o motor vai virar uma Ferrari? Não, não vai. Mas vai ter um motor bem legal, 3.0, que vai aguentar uma estrada esburacada, subir uma ladeira, vai precisar de um combustível de qualidade, de uma ajudazinha. Aí eu entro nessa ajudazinha. Tem esses fatores internos e também tem os externos, que eu falei aqui, mas que agravam os efeitos dos fatores internos, entende? Então temos que atuar em todos os flancos, em todas as áreas. E é por isso que o remédio milagroso não vai curar a dermatite atópica do seu cão, entendeu? Eu preciso de um conjunto de medidas, mas também não é tão difícil assim quanto parece. Basta o diagnóstico preciso e o tratamento certo, específico para o seu cão, porque cada cão é único e diferente dos outros cães. Principais erros de um tutor. Apesar de saber racionalmente que a dermatite atópica não tem cura, o tutor não aceita emocionalmente esse fato, ele não encara essa verdade. E por essa razão ele sempre fica frustrado, porque ele tem uma experiência irreal. Ele dá um remédio, volta a coçar. Ele acha que dando um remédio nunca mais o animal vai ter a coceira. Então ele vai mudando de veterinário em veterinário, vai trocando de medicação. Ele se sente sempre frustrado e com isso vem a sensação de impotência, de tristeza, angústia, culpa e até o desespero. É o que acontece quando você tem esses sentimentos negativos, né? Pode ter certeza, isso vai ter influência no resultado insatisfatório do tratamento. Você sabe por quê e como? Eu vou te dizer, porque várias pesquisas já comprovaram que existe um compartilhamento real das emoções entre tutores e cães. Ou seja, os cães absorvem as emoções dos tutores. Então, esses pensamentos e sentimentos negativos certamente vão afetar a resistência, a recuperação e a imunidade do seu cão. Você entende isso? Você acredita nisso? A verdade é essa, no fundo do seu coração ferido, tem uma esperança, uma crença de encontrar o remédio milagroso, a cura impossível. E para você, isso não acontece porque esse veterinário foi negligente, aquele veterinário foi competente. E assim você vai, passando de consultório em consultório, no misto de raiva, lágrimas, deixando muitas notas pelo caminho de dinheiro, não é mesmo? O segundo erro. Vou fazer uma analogia, uma comparação para você entender melhor o segundo erro. Se uma mãe tem um filho muito, muito introvertido, ela pode ter a seguinte reação: meu Deus do céu, essa criança é muito introvertida, não fala com ninguém, vai se dar mal na vida, não vai ter coragem de enfrentar nada, essa criança é um problema. Ou se a mãe tiver um filho muito extrovertido, ela pensa: ai meu Deus do Senhor, esse menino vai falar com todo mundo na rua, seja quem for, ele vai sair puxando conversa, ele se mete em tudo, esse menino vai acabar sendo sequestrado porque ele fala com qualquer um, esse menino é um problema. O que essa mãe deveria fazer? Qual seria a atitude mais correta? Primeiro, afastar esse pensamento de que o filho ou filha é um problema. A criança não é um problema. Ela é só diferente. Vamos pensar assim, não é para você não sentir uma angústia, uma tristeza, um desespero. Segundo, ela deveria se informar sobre esse tipo de personalidade, suas motivações e características. E depois ela deveria conhecer e entender o seu filho em particular
para aprender a lidar com essa criança e saber a forma correta de agir, não é assim? E tem mais, a solução, o procedimento correto para esse filho com certeza será único e específico, com algumas nuances diferentes no caminho, de outra mãe, de outra criança parecida, mas não obviamente igual a esse filho. Então o mesmo raciocínio, o mesmo sentimento, a mesma solução, você deve ter em relação ao seu cão. Ele não é um problema, ele é um cão diferente que precisa de alguns cuidados. Primeiro você tem que se informar sobre a dermatite atópica, saber o que é, como que é a dinâmica da doença. Em segundo lugar, você precisa conhecer e entender o seu cão em particular, para aprender a lidar com o seu animalzinho e saber a forma correta de agir. Obviamente, cada dermatite atópica ou cada alergia de um pet é única. Tem uns que crescem mais bactéria, outros mais malaceses, outros só coçam. Por isso que você necessita de um tratamento específico, especial para o seu cãozinho. O cão alérgico exige do seu tutor uma acuidade, uma sagacidade maior que o normal. O que eu quero dizer é que você precisa desenvolver uma capacidade de observação, de investigação, para decifrar o que o seu cão está querendo dizer a você. Você precisa ser quase um detetive. Por isso, uma das ferramentas do meu método, eu titulei de DPA, que é Detetive do Pet Alérgico. A verdade é que os nossos pets falam numa linguagem não verbal, mas eles se comunicam sim. Por exemplo, o brigadeiro apresentava feridas com pus no dorso e lesões interdigitais ali entre os dedos e falha nos pelos. Sempre ele entrava em crise e fazia piodermite. A sua tutora muitas vezes viajava e esse quadro do seu cãozinho deixava ela muito angustiada. O que o brigadeiro queria dizer? Que quando sua tutora precisava viajar, ele sentia ansiedade e separação e por esse motivo a imunidade dele caía, a alergia explodia. Além disso, descobrimos um outro gatilho, que era a grama dos hotéis que ele ficava quando ela viajava. Assim decidimos que quando a tutora viajasse, em vez de ele ficar num hotel, que ela chamasse alguém para ficar com ele em casa, dentro da casa dele. E esse caso clínico nos mostra que a dermatite atópica não basta atacar os sintomas, é necessário investigar as causas da crise. Apenas uma mudança de hábito resolveu uma grande parte do problema desse cãozinho. O terceiro erro, preste atenção, surge um dilema. Eu uso uma medicação alopática, um antibiótico, um corticoide, que tem muitos efeitos colaterais e podem prejudicar o meu cão, ou eu faço um tratamento totalmente natural, não invasivo. Para mim, é um falso dilema. E por que é um falso dilema? Porque eu acredito que esses tratamentos não se excluam. Eles não são antagônicos ou inimigos. Uma medicação tradicional alopática ou uma homeopática, uma natural, não são inimigas, ou seja, não se obriga a optar por uma ou por outra. Dependendo da situação, uma pode complementar a outra, uma pode potencializar o efeito da outra. Acredito que o melhor caminho é do equilíbrio e personalizado, um tratamento específico que atenda às características do seu pet. Então, perdidos nesse falso dilema, medicação alopática ou natural, e o que os tutores fazem? Aí acontece o terceiro grande erro. O tutor começa a administrar a medicação indicada pelo médico veterinário e quando acha que o cão começou a melhorar, ele pensa, agora que melhorou, vou parar com a medicação, porque essa medicação é muito forte, é agressivo, não vai fazer bem, eu não quero entupir meu cachorrinho de remédios, eu vou parar, não vou dar mais, ou então eu vou mudar para um remédio natural. E por que essa é a pior coisa que você pode fazer por esse cãozinho? Eu vou dar um exemplo para você entender melhor. Vamos comparar o tratamento do seu cão com uma jornada, tá? Um caminho que o seu cão vai fazer saindo de uma caixinha e para chegar num parque. Por exemplo, vamos imaginar que o seu cão está em uma gaiola, numa caixa dessa assim que você coloca os cães para avião, para viajar, e ele está naquela prisão, naquele lugar onde está se sentindo mal, angustiado, nervoso. Essa prisão representa a doença do seu cão, a dermatite atópica, tá? Aí você vai abrir essa gaiola para ele sair e seguir um determinado caminho para chegar até esse parque. O objetivo dele é o parque, lugar lindo, saudável, onde ele vai correr solto, brincar feliz da vida, relaxado. O caminho que ele tem que seguir representa a jornada do tratamento dele. E o parque é o objetivo dele, o controle da dermatite atópica. O primeiro trecho é um trecho mais pesado, um pouco mais agressivo, onde tem alguns bandidos pelo caminho que dura alguns dias. Então esse primeiro trecho seria, por exemplo, se ele tiver infecções, a cura de infecções das feridas, quando ele está em crise, sofrendo muito, com lesões só de coceira, mas com uma coceira mais forte. Nesse primeiro trecho, pode ser que o cão precise de medicações, que são as armas que ele recebe para defender dos bandidos, que são as bactérias ou fungos ou alérgenos, ácaro, poeira, etc. Depois de atravessar esse primeiro trecho, ou seja, depois dele curar as infecções ou da coceira excessiva, ele vai caminhando mais fortalecido para o segundo trecho, onde ele vai ficar bem melhor. E aí ele precisa continuar caminhando para chegar no parque, que representa o objetivo do tutor, que é o controle com sucesso da coceira. Chegando no parque, ao controle da coceira, feliz e em paz, ele precisa se manter lá, certo?
E não pode voltar para aquela prisão, para a gaiola, ou seja, voltar para a coceira tudo de novo, ou ainda pior. Para se manter no controle do parque, o seu cãozinho precisa cuidar da pele, hidratar, fortalecer a imunidade, ter a fórmula SOS para evitar que a doença volte, enfim, um conjunto de medidas. O erro do tutor é interromper o tratamento achando que o cão está curado. E ele não está, porque a doença é genética, crônica e multifatorial. Tem vários gatilhos. Ele interrompe o tratamento, ele fica sem a defesa, ele não tem as armas contra os inimigos e vão surgindo nessa jornada mais e mais coisas. Se cometer esse grande erro, terceiro, a doença vai voltar com mais força ainda. E ele vai voltar da estaca zero e recomeçar o primeiro trecho pesado ainda mais debilitado. Sempre que você estiver cometendo um erro desses, você vai lembrar dos meus exemplos para evitá-los e vai ter sucesso no tratamento do seu pet. Agora eu vou explicar a vocês como diferenciar a dermatite atópica de outras dermatites. Na dermatite atópica, o cão se coça muito e a coceira vem antes das infecções. Ele se coça, até formar a ferida que infecciona. Na alergia, normalmente, ocorre esse desequilíbrio, tem ao redor dos olhos, na virilha, na dobra dos braços, entre os dedos, ao redor do ânus, nos locais que têm células mais alergia. E aí depois vem as infecções secundárias. Nas outras dermatites, geralmente vem a ferida primeiro, ou a caspa primeiro, depois vem a coceira. Essa é uma diferença importante para que o animal que tem dermatite atópica do que não tem. Um outro diferencial, que é um sintoma isolado normalmente, não caracteriza uma atopia. A atopia é uma síndrome complexa e multifatorial. Agora chegou o momento de dar uma noção básica e rápida sobre o método-chave da alergia canina. Ele possui 3 níveis de abordagem: conhecimento, treinamento e orientação individual, com abordagem terapêutica integrativa. Como é o método? Primeiro nível, conhecimento. Você vai compreender a dinâmica da DAC, dermatite atópica canina, no organismo do seu cão. Os defeitos genéticos, os sintomas, fatores desencadeados, a ação dos medicamentos e uma linguagem simples e lúdica. Nessa etapa, você vai conhecer a ferramenta PUL. Segundo nível do treinamento, dividido em 3 fases. A primeira fase, você receberá a ferramenta SIGHT para identificar as lesões do seu pet e a ferramenta IGC, que vai indicar automaticamente o grau de coceira do seu cão. O grau de coceira do seu cão varia de 1 a 10, na chamada régua da coceira. Terceira fase, momento do insight, que você relaciona o primeiro nível do conhecimento com o segundo, entende a dinâmica particular do processo da DAC do seu cão e elabora um plano de ação. PET, plano de execução do tutor, e se torna um tutor virtuoso que finalmente saiu do ciclo vicioso dessa síndrome. Terceiro nível, orientação individual. O momento que a especialista proporciona uma ajuda personalizada para orientar você, verificando os erros e acertos e levar o seu cão a chegar na fase REP, que é a fase de manutenção do controle para você ficar em paz e acabar com o sofrimento do seu cãozinho. Você deve estar pensando, quanto eu terei que investir? Considerando que você terá a paz tão desejada que vai acabar com o sofrimento, seu e do seu cão, que vai saber como proceder para manter o controle da coceira nos próximos anos. E que o acesso imediato às videoaulas, que você vai ter o prazo de 30 dias a partir da data da compra, para desistir por qualquer motivo e receber o reembolso total de 100%. Que você terá assessoria para esclarecer suas dúvidas no grupo de WhatsApp. E você terá uma assessoria e um encontro em grupo de Zoom, ao vivo, uma vez por mês, e 2 encontros individuais no WhatsApp. Acredite, vale a pena e você pode pagar. Além disso, é um pequeno investimento a mais na saúde do seu cão, terá mais qualidade de vida para ele e para você também. Então, qualquer dúvida, clique aqui no botão do WhatsApp que a nossa equipe vai estar lá para te ajudar. Tchau, espero vocês!